Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louvamos Allah e desejamos a paz e bênção de Allah para com o nosso querido profeta Muhammad. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre algumas regras relacionadas às virtudes da recordação de Allah dentro de casa, ao sair de casa, assim como ao entrar em casa e ao visitarmos as casas dos outros também. Salama, que Allah esteja satisfeito com ela, disse que quando o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, saía de casa, fazia a seguinte súplica: Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla, aw azilla aw uzalla, aw udhlima aw udlama, aw ajhala aw yujhala alayya. Que significa: oh Allah, eu busco proteção em ti para que não me extravie, ou seja extraviado. Assim como busco proteção em ti para que não cometa erros, ou seja levado também a cometer erros. Busco proteção em ti, ó Allah, para que eu não seja opressor ou não cometa, injustiças, nem seja vítima de injustiças ou vítima de opressão, para que eu não seja ignorante ou ser tratado com ignorância. A segunda recordação nos chega através da narrativa de Anas ibn Malik, que disse que o profeta Muhammad dizia: aquela pessoa que ao sair de casa suplicar a Allah dizendo Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, que quer dizer, em nome de Allah, eu entrego-me a Allah, não há mudança nem poder a não ser por Allah. Então essa pessoa é protegida, é guiada, é orientada e todos os demônios são afastados do seu caminho. Para dizer que não existe melhor proteção mais do que a proteção divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa é uma das primeiras regras que eu gostaria de chamar a atenção, que está relacionada à proteção daquilo que é a nossa propriedade, aquilo que é coisa nossa, que nós precisamos proteger com tudo, ou com todas as forças e com todas as possibilidades que nós temos, e usar todos os mecanismos, os procedimentos, os elementos que nós possuímos na nossa vida para proteger aquilo que é nosso. E o Islã traz para nós os ensinamentos que não custam, que não precisam de alguém pagar algum valor, mas sim precisam de a pessoa aplicar esses ensinamentos para que possa se beneficiar e colher os benefícios dessas regras. A segunda regra é relacionada à recordação de Allah ao entrar em casa. O profeta Muhammad, mais uma vez, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, disse: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Ou seja, aquela pessoa que ao entrar em casa recordar Allah e ao tomar sua refeição recordar Allah, o Satanás anuncia aos seus companheiros, aos seus amigos, dizendo para eles: não tem acomodação nem comida para vocês nesta casa. Então é uma forma de o muçulmano proteger a sua casa, proteger a sua comida contra a partilha do Satanás, ou seja, para que o Satanás e os seus companheiros não compartilhem o nosso espaço, a nossa casa e a nossa comida. E dessa forma nós alcançamos as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E se a pessoa entrar em casa sem ter recordado Allah, o Satanás informa aos seus companheiros de que a casa se tornou lícita para eles todos. Então é uma forma de a pessoa abrir espaço e a porta para que os Satanás possam se acomodar dentro da sua casa.
e essa mesma pessoa não recordar Allah ao comer, mais uma vez, Satanás avisa seus companheiros de que tanto a casa como a comida se tornaram lícitas para eles. Então, ou seja, Satanás e os seus companheiros se apropriam do espaço, assim como da comida. Então, é necessário que o muçulmano proteja a sua casa e a sua comida também. Em relação à recordação de Allah ao entrar em casa, o profeta nos ensinou a dizer o seguinte: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Que quer dizer, em nome de Allah nós entramos e em nome de Allah nós saímos. E em nosso Senhor nos apoiamos. Buscamos, portanto, o apoio e confiamos a Ele. Em seguida, a pessoa deve saudar aos que estão dentro da casa. Portanto, é preciso sempre dar salam aos moradores de casa, independentemente se é sua casa ou não, se são seus parentes ou não. Devemos saudar as pessoas, dizendo no mínimo Assalamu alaikum, no mínimo, que significa que a paz de Allah esteja convosco. Em relação ao acesso às casas dos outros, quando nós vamos visitar os nossos amigos, às vezes, existem também regras que devemos observar e obedecer. A primeira delas é a saudação. Então, é dizer Assalamu alaikum para os moradores da casa. E a segunda regra é o pedido de permissão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Que quer dizer, os crentes estão proibidos de entrar em casas que não são vossas casas, né? A menos que peçam permissão e depois, em seguida, saúdem os seus moradores. Essa é uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala nos revela. E o modo de pedir permissão consiste em saudar as pessoas, em saudar 3 vezes, dizendo, ou seja, repete a expressão Assalamu alaikum até 3 vezes. Esse é o máximo permitido. Mas a escola de Imam Malik recomenda que, ou permite que a pessoa ultrapasse o número de 3, até que seja ouvida ao pedir licença. Isso segundo a escola de Malik, Imam Malik. Mas antes de pedir a permissão, ou tocar na campainha, ou bater a porta 3 vezes, existe outra regra muito importante que você deve observar, que é parar numa posição correta, que é aquela posição que quando a porta for aberta, seu olho não vai ter acesso direito ao interior da casa. Portanto, numa posição que não vai permitir que, ao se abrir a porta, você veja algo ou alguém dentro de casa. O Abdullah ibn Busir disse que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. Que quer dizer, quando o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah, chegasse diante de porta das casas dos outros para pedir permissão, não parava em posição frontal da porta, que não parava em frente da porta, mas sim parava na margem direita ou na margem esquerda. Ou seja, parava numa posição que não lhe possibilitava olhar dentro da casa antes de ele ser permitido a entrar. E essa regra evita que o olho da pessoa caia no que é proibido olhar. No que é proibido olhar. Então é preciso nós termos muito cuidado sobre essas regras. Devemos também pedir permissão dos nossos parentes do primeiro grau, ou seja, aqueles parentes que vivem conosco dentro da casa, aqueles que o Islã os denomina como maharim, que são aqueles membros da família
que não podem ou não podemos casar. Como, por exemplo, os pais, os tios, as tias, os filhos, as filhas, os irmãos, as irmãs. Quer dizer, mesmo morando na mesma casa. Portanto, essa permissão agora que eu estou falando é aquela permissão que nós devemos pedir perante aquelas pessoas que vivem conosco dentro da mesma casa. Antes de entrar, por exemplo, no espaço privado dessas pessoas, como, por exemplo, o quarto ou o banheiro, né? Então, antes de você entrar nesses lugares, você precisa pedir permissão. Bate na porta, algum tipo de sinal. Sinaliza primeiro antes de entrar para as pessoas. Certa vez um homem perguntou ao profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, se ele devia pedir permissão da mãe antes de ter acesso ao espaço privado dela. E o espaço privado, como quarto, por exemplo, qual foi a resposta do profeta? O profeta disse que sim, devia pedir permissão. O homem disse, mas ela não tem ninguém que lhe presta serviços além de mim. Eu devo pedir permissão dela sempre que eu quiser entrar para ter contato direito com ela? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou ao homem, você gostaria de olhar para sua mãe no estado de nudez? Você gostaria de ver ela nua? O homem disse, claro que não. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, fasta'dhin 'alayha. Então sempre peça permissão antes de entrar no espaço privado dela, antes de você ter acesso a ela. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala delimitou o tempo e o espaço privados, onde os residentes da mesma casa devem pedir permissão uns aos outros. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhalladhina amanu, liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum, والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 عورات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. Ó crentes, que os vossos criados e aqueles, quer dizer, aqueles que ainda não alcançaram a puberdade, fala-se aí das crianças. Então, esses grupos ou essas pessoas devem pedir permissão em 3 ocasiões. Devem pedir permissão antes de entrarem, antes de terem contato com vocês. Em 3 momentos ou em 3 ocasiões. O primeiro momento, antes da oração da alvorada. O segundo momento, quando tirarem vossas vestimentas, naquele momento em que a pessoa precisa sim se isolar ou estar no seu espaço privado para que possa, portanto, trocar a sua roupa ou estar num estado de nudez. E no terceiro momento, depois da oração da noite, que é o momento em que as pessoas estão descansando, em um momento em que as pessoas às vezes estão num estado que não desejam que sejam observadas ou vistas por outras pessoas. Mesmo que sejam aquelas pessoas que têm o direito de conviver com a gente na mesma casa, então, mesmo assim, existem limites, existem momentos em que nós não podemos mostrar as nossas partes privadas. Então, essas regras são relacionadas ao espaço interno da casa, assim como ao espaço externo da casa. E ao fizermos isso, nós estaremos protegendo a nossa casa, a nossa propriedade e as nossas refeições. E Allah subhanahu wa ta'ala vai abençoar aquilo que Ele nos agraciou. Que Allah nos dê o entendimento e o discernimento da palavra dele. Assalamu alaikum wa rahmatullah.